Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista de valores imobiliários, ou popularmente falado como analista CNPI, né? Certificado Nacional Profissional de Investimento. Hoje nós vamos voltar a falar dos REITs, né? Vamos falar dos REITs ou REIT Income, que é um REIT voltado para o varejo. Tiveram algumas quedas aí recentes, né? Por conta de questão lá de inflação americana, impactou em alguns inquilinos do WOW. É um REIT, eu vou botar aqui adiante, né? Esses vídeos são vídeos que eu estou tentando fazer mais curtos. Antigamente, no passado, tem até algumas playlists aqui no canal. Eu fazia vídeo de 40 minutos, 50 minutos, né, fazendo a apresentação institucional completa. Essa apresentação que eu vou botar aqui é bem completa, do terceiro trimestre de 2024, né, novembro, bem fresquinho aqui. E vocês podem ver que ele é um REIT que paga dividendos mensais, né, semelhantes inclusive aos fundos imobiliários aqui no Brasil. Só que os REITs, eles são diferentes, eles têm particularidades porque eles são empresas, igual as empresas aqui no Brasil, tá? Só que por conta dessa diferenciação deles operarem no mercado imobiliário, categorizaram como REITs, né, que é Real Estate, né? Então os REITs, eles operam para o mercado imobiliário, eles não distribuem o lucro todo, tá? Mas distribui boa parte do lucro, assim como os fundos imobiliários aqui no Brasil, por legislação, tem que distribuir 95%, lá eles distribuem 90%, então eles conseguem reter um pouquinho mais e eles podem se endividar pegando dinheiro em banco, coisas que os fundos imobiliários não fazem aqui no Brasil. Por isso que os REITs são muito maiores do que os fundos imobiliários, tá? Então, no caso aqui, o WOW, né, REIT Income, então a gente vê que tem vários inquilinos grandes, né, Starbucks, Walmart, Sainsbury, não conheço direito, tá, essa empresa aqui. Mas vamos lá, vamos passar adiante. Vou correr um pouquinho rápido, tá? Para a gente não ficar tanto tempo no vídeo. Não vou fazer naquela dinâmica de vídeos antigos que eu tentava destrinchar ao máximo. Então a gente vai dar uma pincelada aqui e mostrar os principais fatores. A gente vê que ele é bem avaliado, né, pelo mercado, nota de crédito, mesmo com dificuldades, né? Olha a quantidade de imóveis que ele tem, tá? Olha o tamanho do Enterprise Value, né? Enterprise Value é quando a gente soma a dívida no bolo, né? Não é só o valor de mercado, não só as propriedades, mas a gente soma a dívida. Então a gente tem 83 bi de dólares, tá? Fundo imobiliário aqui no Brasil tem mais ou menos, né, fundos grandes de 4, 5 bi, e tem alguns fundos acho que de 7 bi de reais. Então só o Realty Income tem isso daqui. Ele é líder, né, no setor. Net Lease, né, que é quando ele entrega o imóvel para o inquilino tem que pagar imposto, tem que pagar manutenção, tem que fazer tudo, né? Sétimo maior REIT com propriedades em 8 cidades no mundo todo, então a gente vê que ele é um REIT bem grande, tá? Com presença global. Então, assim, às vezes eu já vi até pessoas que pregam ETF e eles só lá falam de um lado da moeda. Ah, ETF é muito melhor do que stock picking, tá? ETF, nesses livros que vocês pegam por aí, eu tenho até um livro aqui atrás, eu não sei se vai dar para ver, mas está aqui atrás, que ele fala só sobre ETF, que é, eu esqueci o nome, que faz tempo que eu não leio ele. Que é um investidor muito famoso que fala sobre esse livro. Tem vários estudos mostrando que os ETFs, né, que são fundos de investimento passivos, eles seguem determinado índice, eles vão performar melhor que fazer stock picking, tá? Mas se você fizer um investimento em empresas boas, que vai crescendo lucro, você acompanhar as empresas, tende a ter um retorno muito maior que os ETFs. E de maneira semelhante, essas pessoas que pregam ETF, também elas pregam que você tem que investir globalmente, você tem que investir fora do Brasil, não só nos Estados Unidos. Só que se vocês olharem aqui, ele mesmo, né, os REITs, ele tem presença global. Então não é porque você está investindo numa empresa só, porque você está investindo num país só, que você está investindo numa receita só em determinada moeda, tá? No Brasil mesmo, a VEG, a maior parte da receita é em dólar, a Klabin a mesma coisa, e os REITs aqui no exterior, eles têm presença global, tá? O American Tower, por exemplo, tem presença até no Brasil também. Ele tem dividendos crescentes, né? Então a gente vê que vai aumentando o dividendo, 108 aumentos no dividendo aí nos últimos trimestres, né? Então um crescimento bem grande, tá? Desde 2009 aí, não sei se é desde 2009 que teve um crescimento anual composto de 4,3%, é desde aqui do 94. Ela é uma dividend aristocrata. O que é isso daí? Tem um índice de dividendos
lá no exterior, quem tem dividendos crescentes nos últimos 25 anos, tem algumas que crescem 50 anos, tá? Então, ela 30 anos seguidos de crescimento de dividendos. Então, isso aqui é muito interessante para quem gosta de dividendo, inclusive mensal, né? Olha a quantidade de clientes, 1.552, quantidade de metros quadrados, boa parte é varejão, né? Uma parte não é, 90% aí resiliente, alocado, enfim, bem diversificado esse REIT. Vou passar um pouquinho, vou falar mais das imagens, né, que aparecerem. Então, falando um pouquinho aqui, Enterprise Value de REITs do segmento Net Lease, tive aí 8,5 tri. Isso daqui... isso daqui eu acho que é ao redor do mundo todo, né? Então eles têm a oportunidade de continuar crescendo, mesmo ele sendo alto, é a Europa e outra aqui Estados Unidos. Os Estados Unidos é só 5,4 trilhões. Então eles têm a oportunidade de continuar crescendo. A gente sabe que os fundos maiores, as empresas maiores nesse momento de crise, a gente sabe lá no exterior, a inflação está alta, não está fácil, né? Aqui no Brasil também tem algumas situações. Então a gente vê aqui que também ó, a Europa é uma oportunidade de crescimento nessa área aí de public net lease, né? De segmento aí público também. A Europa, inclusive, sofre mais do que os Estados Unidos. Aqui, então, eles estão falando aqui que eles também têm um potencial para crescer o mercado no próprio Estados Unidos, investindo em alguns segmentos diferentes, data center, né? Porque eles não, apesar de eles serem voltados muito para o varejão, eles também investem em outros modelos de negócio, tá? Indústria, enfim, parte médica. Então, eles têm um mercado endereçável aí, né? De 5,4 tri. Até parte de jogos também, né? Essa parte de IA vai crescer todo esse segmento, tá? Falando mais uma vez de Europa, né? Então tem aqui Reino Unido, então eles têm um potencial para crescer, tem outras partes do mundo. Aqui eles botam alguns dados da empresa, então... deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Que eles podem gerar valor, né? Algumas transações que eles podem fazer aí, não é necessariamente todos os dados deles, né? Vamos ver se eles mostram depois a DRE. Algumas recompras de ação e tal. Esse slide não está muito claro, não. Teria que olhar com bastante calma aqui para poder a gente apresentar as informações. Aqui eles mostrando a questão comparando o retorno da empresa em relação ao título de tesouro de 10 anos, né? A gente vê que dá uma oscilada, é normal, tá? Ter oscilada. Mas eles têm um retorno aqui histórico de 11%, né? E eles comparam aqui a geração de caixa, que é o FFO, né? Que é semelhante à geração de caixa aqui no Brasil, né? Fluxo de caixa, e o dividend yield de mais ou menos 6% em dólar. Então 6% em dólar é um dividendo bem razoável, tá? Para quem quer investir. Então se você tivesse lá, aquela pessoal que às vezes não entende muito, acha que vai ficar rico com dividendo. Não é assim, pessoal. É construção patrimonial, leva tempo. Então se tu botar 100 mil dólares, tu vai ganhar 6 mil dólares por ano, mais ou menos. Só que se você deixar esse tempo, o teu patrimônio lá em empresas boas como o REIT ou comprando abaixo do preço justo, o teu dividend yield vai crescendo, o teu dividendo vai crescendo, a gente viu ali que ele vai crescendo e tende a valorizar por conta da valorização patrimonial, né? Então aqui tem mais alguns dados, né? Questão de recessão que impacta. A geração de caixa. Enfim, a média de geração de caixa em alguns períodos. Então, assim, mesmo em períodos aí com dificuldade um pouquinho maior, ó, tem recessão aqui, 2007, 2008, né? Este foi o período que foi da subprime. Eles seguraram um pouquinho, né? Dividendo e tal, mas eles continuaram conseguindo distribuir um crescimento em relação ao período anterior. Por isso que eles estão crescendo lá desde 96, né? Vou passar aqui mais um pouquinho. Falar um pouquinho, questão de recessão. Que é o título de tesouro, né? Eles conseguem ter um cap rate, né? Cap rate é usado inclusive aqui no Brasil, né? Um retorno no investimento dos imóveis superior, inclusive aos títulos de tesouro. Que é segmento de data center, né? Eles estão fazendo algumas aquisições aí, pegando um pouquinho de endividamento, que é esse
que eles falaram anteriormente, né? O líder, engraçado de botar aqui Digital Realty, é um REIT, né? É o parceiro líder, né? Mas o líder, na verdade, é a Equinix. Ele é um dos líderes, tá? O DRL, eu acho que DRL. DLR ou DRL. Então eles estão fazendo uma parceria aqui, interessante, que eles não estão entrando sozinhos, né? Ainda bem pequenininho, investimento deles, ó, 200 milhões de dólares, mais um pouquinho de propriedade que eles vão desenvolver, 800 milhões, pequeno, tá? Contrato longo. Então eles estão botando um pezinho aí nessa parte, né? Parece que o norte da Virgínia, né? Tem um potencial maior, vacância baixa, demanda grande. Os clientes aí, mais alguns clientes. Na Europa, que eles estão fazendo parceria, Decathlon tem até aqui no Brasil, empresa bem grande. Vende bastante. Mais um pouquinho falando da Decathlon, passa aqui. Tá falando mais um pouquinho dos dividendos, que é sustentável, vem crescendo bastante ao longo do tempo. O FFO também crescendo em linha com os dividendos na escala de 6%. Né? 4,3% desde 94, né? Estava em dúvida lá desde 94, crescimento anual composto. Em alguns momentos eles seguram um pouquinho, mas eles não deixam de incrementar esse dividendo. Então, se eles pagaram um trimestre $1, por exemplo, num trimestre não, num mês, no outro mês, isso aqui é um crescimento anual, né? No outro ano, eles têm que pagar $1,01, tá? Então, se estiver passando por uma recessão daquela, eles podem segurar um pouquinho, mas não deixam de aumentar, nem que seja um centavinho. E aí eles continuam dentro desse índice aí de dividendo aristocrata. E o retorno também, tá, da cotação, bem alto, tá, do ano passado. Eles têm um beta que não é tão baixo para quem... O beta é a questão da volatilidade da cotação da empresa. Não é um beta tão interessante, quanto mais próximo de 1 é mais estável a empresa, não cai nem sobe muito. 0,5 pode estar um pouquinho diferente aí dos índices do mercado. Eles têm oportunidades aí ainda de 59 bi, mesmo sendo um mercado já grande, tomado por eles. Falando mais um pouquinho dos riscos, o total de retorno deles. Tem um índice de REITs, ocupação do portfólio bem grande, tá? Então a gente vê aí que ficou mais ou menos 96%, 98% a mediana, acima do índice de REITs, né? Tem outros REITs aí. Eles estão aí com uma nota de crédito superior também, dividendo superior ao índice do REITs, né? E como está sempre crescente, não ficou negativo em nenhum momento. Receita também, comparando aí com o índice de dividendos, a gente vê inclusive que dívida líquida sobre EBITDA é sob controle. As margens são mais apertadas mesmo, tá? Normal ter margens mais apertadas, então a gente vê aqui um pouquinho de margem e tal. Mas aqui eles falam da volatilidade. Então isso aqui, esse cálculo aqui, 0,3, isso aqui é um desvio padrão, tá? Não quer dizer que é a margem deles não. Então 0,4 e tal. Então a gente vê que eles têm um desvio padrão menor que dos outros do setor, 0,3. Então quanto menor aqui, na verdade, é melhor. Então eles não têm uma volatilidade grande nessas margens, é mais estável. Até a dívida também eles conseguem ter mais estável. A ocupação eles ficam um pouquinho mais abaixo, né? Então tem algumas empresas aqui que em algum momento ficam um pouquinho melhor. Dividendo crescente, conseguiu crescer em 2020 mesmo, aí com pandemia, né? Sabe que foi um momento desafiador. E aqui fala um pouquinho do balanço. Então aqui algumas agências de avaliação, a Moody's, S&P e tal. Então eles têm uma dívida aqui, cadê essa daqui é a dívida total? Aqui não está mostrando a dívida toda consolidada não. Isso que está aqui é a dívida por ano, né? 3,9 e tal. 5,3. Aqui eles têm uma dívida mais ou menos tempo médio de 7 anos. Boa parte unsecured. O que é unsecured? É como se não tivesse... Eu não vou dizer que ela não é segura, não tem uma garantia fixa, um contrato lá, como se fosse um contrato atípico ou uma garantia firmada. Mas a empresa, geralmente a empresa que firma esse tipo de dívida com eles, né, esses inquilinos, vinculado a essa dívida, eles são, como é que eu vou dizer, eles têm que pagar um aluguel um pouquinho mais alto e são inquilinos de grande padrão, tá? Isso aqui é relacionado à dívida.
Tá? E quando eles pegam uma dívida, na verdade eu falei em relação à alocação, mas se eles pegarem uma dívida e eles não tiverem que garantir alguma propriedade nessa dívida para baixar o valor da dívida, eles conseguem avaliar melhor o patrimônio, eles conseguem usar o patrimônio para outros endividamentos, eles conseguem crescer de maneira mais forte. É um pouquinho confuso, mas é o seguinte, se fosse para inquilino, se fosse um inquilino de boa qualidade e eles não derem alguma propriedade com garantia, o REIT ele pode cobrar um valor maior do aluguel. No caso do REIT, se ele for pegar uma dívida em banco e ele não der um imóvel como garantia ou alguma conta a receber como garantia, ele pode usar futuramente essa propriedade ou essa conta a receber para um outro tipo de alavancagem em um momento mais oportuno. Tá? Então a gente vê aqui que eles têm um misto, boa parte aqui de longo prazo não segura, que não tem uma garantia, não tem um imóvel preso para isso. Né? Então ele pode usar em algum momento se ele quiser investir naquela oportunidade de crescimento. E também tem boa parte com taxas fixas. Né? A taxa nos Estados Unidos é bem baixa. Agora, nos últimos anos, que ficou um pouquinho mais volátil, mas historicamente é baixa. É normal, tá? Tem uma dívida líquida sobre eles aí na faixa de 5 vezes. Os REITs, tem REITs que chega a 7, 8 vezes, aí fica um pouquinho mais complicado, mas 5 vezes é super tranquilo por conta dessas taxas baixas, né, que eu mencionei. A dívida é mais ou menos 33% do valor de mercado. Aqui só não está dando a dívida toda, né, que eu não estou vendo. Isso aí deve ter mais à frente o balanço. Eles têm uma liquidez grande, tá? Dinheiro aqui disponível 5,1 bi, contando com caixa. O dinheiro em caixa é pouco, tá? Mas eles têm dinheiro aí a receber. Dinheiro que eles podem pegar com taxas de juros baixas, que são essas daqui, essa Paper Programs. Né? E dívidas aí em 2025 de 2 bi. Então a gente vê que no curto prazo super tranquilo, as dívidas de longo prazo são taxas baixas. Portfólio bem diversificado. A Dollar General é uma das empresas que a gente fez a avaliação recentemente. Né? Tá bem descontada, né? O varejo todo sofrendo muito. Aí tem outras empresas aqui. Deixa eu ver, a Dollar General é uma empresa que oferece as coisas bem baratas, só empresa grande, né? Vamos passar mais um pouquinho. São diversos tipos de serviço, discricionário, não discricionário, baixos preços. A Dollar General está aqui em baixo preço e não discricionário, né, que não é obrigatório. Você não precisa daquilo, né, para viver. Às vezes é bobeirinha, bebida, comida, biscoitinho, enfim, coisa de baratinha, alta ocupação. O tempo do contrato bem longo, né? Boa parte até 2143 tem contrato aqui, né? Surreal. Né? Tem grocery, que é comidas bobas, né? Roupas, enfim, coisas para casa, health, fitness, enfim, vários tipos aí de segmentos que eles podem estar expostos. Vamos passar um pouquinho mais rápido. A Home Depot, outra empresa aí focada, em parceria com eles, faz parte do portfólio. Deve ter uma alocação bem grande. Vou passar mais rápido aqui, isso aqui. A gente vai demorar. Essa apresentação é bem longa, já estou com 18 minutos aqui de vídeo. Falar um pouquinho aqui do WACC. Então, eles tendem a ter um custo aqui bem baixo de dívida, tá? Quando a gente pondera o custo da dívida e o custo de patrimônio próprio, né? Custo de equity. A gente vê aqui o custo da dívida é 5%, né? 10 anos. E eles conseguem ter um retorno bem superior a isso. Só de dividendo a gente já viu lá que era 6%, fora a valorização da empresa, que é por volta aí de 4% ao ano, não é isso? Que a gente viu 5%. Então, só aí por ano a gente vê que já supriria. E quem está lá dentro da empresa, os CEOs, os sócios majoritários, né, eles conseguem ter um retorno bem superior ainda, por conta de recompra, por conta de bonificação. Né, falar um pouquinho da Europa, mais algumas empresas, sustentabilidade não é nosso foco. Algumas empresas líderes, também tem o Walmart aqui, é Costco e tal. A gente viu lá que Dollar General tem a participação maior, mas deve ter alguma dessas empresas dentro do portfólio. A parte aí de veículos também, ó, veículos elétricos, estão botando dentro da estrutura dessas empresas aí abastecimento, né, de veículos elétricos. Farmácias, enfim. E aqui tem um pouquinho da DREzinha, né? Eles botaram um guidance de crescimento de lucro por ação, mesmo com essas dificuldades todas. Fizeram uma revisão, né? Para cair, não chegou a atingir o guidance, né? Ainda não divulgaram o resultado final de 2024, só o terceiro trimestre. Mas eles fizeram uma revisão, a depreciação parece que vai subir um pouquinho. O FFO
teve uma queda, então parece que o próprio REIT está sofrendo, né? Porque a gente está vendo que eles não bateram um guidance e está revisando para baixo. E aí o mercado acaba jogando para baixo também. A ocupação super tranquilo, né? Essas são dificuldades do setor, né, pessoal? Então esse daí foi o REIT-O, né? Mas aí um REIT bem interessante, uma análise aí um pouquinho mais longa do que o normal, né, nos últimos meses, mas essa apresentação era bem grande, então a gente foi falando aí rapidinho do REIT, dando um panorama geral, explicando como funciona ele, e se vocês quiserem destrinchar com mais detalhes, eu aconselho vocês entrarem na página de RI, do REIT, ou assinar o nosso serviço que a gente tem na descrição do vídeo, ou se quiserem ter informações sobre esse serviço, também tem o meu Instagram e do Abinael, que é meu parceiro, na descrição do vídeo. Forte abraço a todos.